Vamos lá de novo, né? Alguma coisa aconteceu no vídeo aí que travou, caiu e eu tô voltando, tá? Então, assim, eu vou retomar lá, né? Então, a gente tinha aquele contexto do vídeo passado. Quem puder, é só verificar o vídeo anterior a esse, tá? É o vídeo primeiro. E a gente estava nesse contexto, né? Nós temos um casal, um espírito que tinha ali a fecundação, houve a formação do gameta e nesse momento que houve a fecundação do gameta, houve também uma conexão físico-material desse gameta, né, dessa célula embrionária com o espírito. E aí, a partir desse momento, cada vez, né, e ali, essa primeira célula é um ponto importante, essa conexão, essa amarração entre essa célula, ela é envolvida por um campo energético, tá certo? Essa primeira célula, a primeira de todas, é envolvida por um campo energético, que é o nosso perispírito, tá? Que é o que faz essa conexão entre a célula material e o espírito. Então, quem une essas duas coisas é esse campo energético chamado perispírito. E aí, à medida que essa célula, né, que a gente já estudou biologia, lembra disso, né? Ela vai se reproduzindo, de uma vira duas, de duas vira quatro, de quatro vira oito e por aí vai, no processo de reprodução. Esse campo energético, ele também vai se expandindo célula a célula. E cada uma dessas células fica ligado a esse espírito, tá certo? E à medida que as células vão se reproduzindo e essas conexões elas vão se reproduzindo também, tanto na ligação desse campo energético perispiritual, célula a célula, junto ao espírito, a energia, tá, que compõe esse processo é utilizada. Tanto a energia do casal, quanto a energia do ambiente que esse casal está, quanto a energia espiritual, tá, da qual é aquela frequência. Tá? Então, na formação dessa nova criança, todo esse campo energético contextual é utilizado e o espírito, aquela consciência, lembra que eu falei da cebola? A partir do momento, naquele momento, ele começa a criar a sua nova casca, que é como se fosse a sua nova encarnação, tá? E isso dura 9 meses. E nesses 9 meses da gravidez, tá certo? Há todo um processo de desenvolvimento físico do indivíduo, da criança, do neném, né? E aonde cada uma das células é conectada entre si e conectada também com o espírito. E esse novo espírito, ele passa a ter uma forma nova. E a depender do contexto que ele está e das relações que são estabelecidas, esse espírito ele passa também a formar a sua personalidade, a sua identidade. Tanto identidade física, né, quanto a sua identidade psicológica, a sua identidade espiritual, naquela encarnação. E aí, quando essa criança nasce, tá, formada, linda, maravilhosa, enchendo os pais, né, de esperança, de alegria, né, esse espírito começa agora, do lado de fora da barriga da mãe, tá, a fazer ali também todo o seu caminho. Lembrando que a hora que tem a primeira conexão, o primeiro gameta ali formado, esse espírito já começa a um novo processo de aprendizado desta encarnação. Ele já começa a sentir a vida a partir desta nova experiência de encarnação. E vai formando essa camadinha dessa nova casca dessa cebola que ele vem colocando. E é assim que é o processo de encarnação, né? São nessas ligações. Então, todo o nosso corpo, cada um dos pedacinhos do nosso corpo que tem vida, qualquer célula, toda e qualquer célula, não importa qual, do nosso corpo, a qual tem vida, está conectada com esse
espírito. Se nós pegarmos uma célula de nós, tirarmos, desconectarmos desse corpo e soltarmos, essa célula morre. Por que que ela morre? Porque ela perde a conexão com o espírito. Aí vocês falam assim, Evans, tá, mas como é que a gente faz então aí essa questão de transfusão, não sei o que, e por aí vai? É que na hora que você tira essa célula, ela se conecta com outro organismo e que esse outro organismo tem vida, e aí aquela energia anímica que é gerada pelo espírito nesse outro organismo absorve essa célula e passa a fazer essa célula ter vida dentro desse outro organismo. Evans, e como é que faz clonagem? A mesma lógica. Da mesma forma que lá atrás, dentro da barriga da mãe, houve a junção de duas células, o espermatozoide e o óvulo, e nesse momento de conexão, tá certo? Dentro da barriga da mãe, também houve uma conexão espiritual por vontade e obra do plano espiritual, porque quem faz essa colinha, quem faz essa costura, não somos nós, é o plano espiritual, num processo de clonagem, num processo de reprodução artificial e etc., é a mesma lógica, não muda. Nós juntamos ali, ou provocamos ali, tá, a reprodução de uma célula, da qual o plano espiritual decidiu que ali iria fazer uma conexão de um espírito. Ali, os engenheiros, né, genéticos, os obstetras espirituais, naquele momento, falam assim, olha, vem cá, espírito. Tá vendo essas duas células aqui que está naquele laboratório? Na hora que elas se conectar, você vai lá, a gente vai costurar você ali, a gente vai conectar. Fica aqui que a gente vai fazer isso. E aí, a partir daquele momento, que mesmo que seja uma reprodução artificial, que seja uma clonagem, que seja qualquer coisa do gênero, nesse momento que há a conexão dessas células ou a reprodução dessas células, naquele momento o espírito se conecta a elas. Evans, mas então eu posso guardar uma célula tronco e lá na frente reproduzir e fazer clonagem? Sim, é possível. O conhecimento, o desenvolvimento da ciência, da tecnologia nos permite isso, por que não? Mas a ciência e a tecnologia nossa, neste momento na qual nós estamos, ela ainda não desenvolveu o suficiente para entender o que faz ter vida em algumas células e o que faz não ter vida em outras células. Isso a nossa ciência não descobriu ainda. Isso ainda é um conhecimento que talvez mais para frente esteja por vir. Tá? Porque o que faz ter vida na matéria é a presença do espírito. E a conexão da presença do espírito com a matéria não é algo que é dominado por nós. É algo que é dominado pelo plano espiritual. Tá certo? Na morte é o inverso. Na vida, né, no começo da encarnação, o espírito se conecta célula a célula. Na morte é o inverso. Ele se desconecta célula a célula. Tá certo? Então, assim, por isso que muitas vezes alguns espíritos, eles têm muito mais dificuldade de se desconectar do plano material, porque o processo de consciência dele de se desconectar da matéria está tão forte, tão ainda pegado, que ele não consegue fazer essa soltura, apesar daquela matéria não ter mais vida. Ele continua ali próximo, mas sem mais aquela conexão, mas ele continua próximo e achando que está vivo. Mas uma vez que se rompeu essa conexão entre o espírito e a matéria, não existe mais vida nessa matéria. Só existe vida quando isso está conectado. A hora que não tem mais essa conexão, essa matéria fica inanimada, né? Fica sem alma, sem ânima. Né? Alma é ânima, em grego, que vem de animação. Essa matéria fica sem animação, fica sem alma, fica sem vida, porque a vida está no espírito. Então, uma vez que o espírito não está conectado com a matéria não tem vida.
Uma vez que o espírito está conectado à matéria, a matéria tem vida. Quando eu falo conectado, é entrelaçado, não é próximo, né? Tá certo? Então, minha gente, aconteceu alguma coisa hoje aí, eu peço desculpas, não sei o que foi que aconteceu, algum problema de ordem técnica, não sei se foi internet, se foi o Facebook, enfim, tá certo? Mas falamos aí sobre como se dá o processo de encarnação de maneira assim bem simplista, de uma maneira muito despretensiosa, muito mais para nos trazer um pouco de reflexão de nossa, então foi assim que aconteceu, foi assim que o meu espírito se conectou nesse corpício, né? E também vai ser assim que um dia esse espírito vai se desconectar desse corpício, tá certo? Isso sempre com a ajuda, né, de especialistas, de médicos, né, de mestres espirituais, tá, que nos auxiliam aí na manutenção disso. Então, se a gente quer manter pelo menos, tá, esse espírito conectado com esse corpo aqui mais tempo, que a gente cuide bem desse nosso corpo, que a gente cuide bem aí das nossas intenções, dos nossos pensamentos, para que o espírito possa ter aí um instrumento, um organismo que ele possa se manifestar e ele possa se desenvolver na sua plenitude. Tudo bem? Minha gente, obrigado mais uma vez aí pela presença de vocês, obrigado aí, né, por estar próximo da gente, tá ok? Se tiver aí alguma dúvida, algum comentário, alguma reflexão, não deixa de colocar aí, tá? Não deixa de registrar aí, tá? Uma boa noite para todo mundo, um grande beijo no coração de vocês, tá? E quem está pegando esse vídeo agora no comecinho, só para reforçar, tá certo? Alguma coisa aconteceu, tem um outro vídeo anterior a esse, que é a introdução desse conteúdo, tudo bem? Assistam lá e termina vendo esse aqui. Um grande beijo, um grande abraço no coração de vocês todos, que Deus ilumine, que proteja e que abençoe todos nós, nossa saúde, de nossos familiares, que nos traga aí a serenidade, que nos traga, tá, o discernimento para que possamos fazer boas escolhas na nossa vida, tá bom? Um grande abraço, gente.